O que há de novo no Visage 10.6? A versão 10.6 de Visage oferece a facilidade de se comunicar com o ambiente SAP. Neste vídeo, você vai aprender como usar o novo conector SAP sem necessidade de programar. O conector SAP permite total interação com o sistema SAP, assim como com a execução de funções de negócio. O conector comunica com os servidores SAP através de pedidos e eventos que ocorrem nos servidores, ao mesmo tempo que monitora e responde aos eventos que sejam gerados nos mesmos. O conector suporta SAP's BAPI, Business Application Programming Interface, interface que integra os métodos estabelecidos por objetos de negócio SAP. O conector SAP tem uma poderosa interface gráfica que permite mapear tanto as entradas como as saídas da petição, eliminando completamente a necessidade de programação avançada. Adicionalmente, o conector SAP conta com capacidades poderosas para o tratamento de erros, com o qual o desenvolvimento do projeto é muito mais simples e fácil de seguir. Finalmente, o conector SAP acessa diretamente através de uma conta de usuário SAP autorizada, em vez de delegar a segurança da configuração do serviço. Considere o processo de compra de passagens aéreas de uma companhia, onde o cliente deve especificar origem, destino e intervalo de datas. Usando essas especificações, Visage pode acessar e apresentar informações sobre os voos disponíveis diretamente desde SAP. No final do processo, se a solicitação for aceita, Visage reservará o voo, criando um novo registro em SAP. Para fazer isso, vá até o portal do trabalho e crie um novo caso do processo de reserva de voo. Uma vez lá, você encontrará o formulário associado com a primeira atividade. Quando a informação do solicitante estiver concluída, clique no botão Localizar voos. Abaixo se mostrará uma tabela atualizada com todos os voos disponíveis neste momento. O usuário poderá selecionar um deles e digitar o nome do passageiro, reservando o voo. Como o conector é configurado? Para configurar o conector SAP, é necessário completar 3 passos simples. Fazer o download e instalar os compilados para sap.net. Estes podem ser solicitados desde o seguinte link. Lembre-se que para acessar é necessário ter credenciais válidas. É necessário descarregar sapnco.dll e sapnco_utils.dll versão 3.0 para sistemas 32 e 64 bits. Uma vez que os compilados sejam baixados, guarde cópias dos mesmos nas seguintes direções. Os DLL para sistemas de 64 bits devem ser copiados nos seguintes caminhos: C, Program Files, Visage, Visage Studio, Studio, C, Visage, Projects, Your Project, Web Application, C, Visage, Projects, Your Project, Scheduler. Os arquivos DLL para sistemas 32 bits devem ser salvos em C, Program Files, Visage, Visage Studio, Visage Studio.FormsModeler. É bastante recomendável realizar um backup dos compilados antes de atualizar o projeto. Configure o conector SAP desde Visage Studio, estabelecendo os detalhes de conexão para acessar através de um usuário autorizado a SAP BAPIS ou as funções RFC. Para fazer isso, vá até a exibição de módulos e localize o módulo de sistemas externos. No painel localizado à direita, localize SAP sob o elemento Conectores. Adicione uma nova configuração para o conector SAP clicando com o botão direito e selecionando Nova configuração. Digite os detalhes do seu sistema SAP. Aqui, você deve completar as seguintes informações. App Server Host. O endereço IP é o nome do servidor hosting do seu sistema SAP. Cliente. É o número do cliente que acessará ao sistema SAP. Tempo de inatividade. É o tempo de espera em segundos para entrar em modo inativo. Por padrão, se deve atribuir um valor de 600. Idioma. O código ISO que representa o idioma em uso, o mesmo inserido quando acessa um sistema SAP
através de SAP Logon. Limite de conexões. É o número máximo de conexões que são permitidas por meio do conector SAP. Por padrão, se recomenda ajustar este valor a 10 conexões. Tamanho do grupo. É o número de conexões que serão guardadas com a finalidade de serem reutilizadas. Por padrão, se recomenda atribuir um valor de 5. Número do sistema. Corresponde ao número do seu sistema SAP. Usuário. É o usuário SAP autorizado para acessar e invocar BAPIs ou RFCs. O usuário de SAP configurado aqui será usado como a conta de serviço para este conector. Senha do usuário. Corresponde à senha do usuário autorizado. Uma vez que a configuração estiver concluída, clique em Aceitar. É importante esclarecer que pode-se incluir diferentes parâmetros de configuração para cada um dos ambientes do projeto. Configure a invocação das funções SAP. O usuário poderá integrar SAP com apenas um clique, desde a interface do usuário, ou configurar esta integração como uma tarefa assíncrona, incluindo o manejo de tempos de espera ou um número pré-definido de tentativas, no passo número 4 do assistente, em Regras do negócio, na opção Ações de atividade. Primeiro se invocará SAP dando um clique no botão. Para fazer isso, crie uma ação que usa a opção Executar SAP. Selecione a configuração necessária para o sistema SAP. Escolha a configuração para a conexão SAP da mesma forma que se realizou no módulo Sistemas Externos. Por padrão, a configuração pré-definida para a SAP é selecionada. Esta opção será muito útil no caso de existir múltiplos sistemas SAP aos quais conectar-se. Observe que você pode criar a nova configuração usando o novo botão disponível. Selecione o módulo de função. Utilize a barra de pesquisa para filtrar e procurar o módulo de função que você deseja invocar desde SAP. Considere que qualquer RFC ou BAPI será listado sempre e quando esteja configurado corretamente a conexão com o usuário com autorização de acesso. Utilize a ferramenta de mapeio gráfico para relacionar as entradas com a função do módulo SAP. No painel esquerdo, você verá o modelo de dados de Visage e no painel direito a interface SAP BAPI. Na continuação, realize o mapeio dos parâmetros de saída. Use a mesma ferramenta para relacionar a saída da função do módulo SAP com Visage. Recorde que o objetivo desta interface, BAPI, é solicitar uma lista de voos disponíveis. Agora invocaremos outra interface BAPI para criar um novo registro em SAP para o voo reservado. Para isso, se utilizará uma tarefa assíncrona que realizará essa integração. Lembre-se que para converter uma atividade em assíncrona, deve-se ir ao primeiro passo do assistente, Processo de modelagem, e uma vez lá, clique em Editar processo, onde você deve editar as propriedades da tarefa. Agora iremos até o passo número 4 do assistente, chamado Regras do negócio. Dê um clique na opção Ações da atividade. Selecione Reservar voo na atividade SAP e inclua uma nova invocação SAP. Desde aqui, os passos para seguir são os mesmos apresentados anteriormente. Selecione a configuração para SAP. Selecione a função SAP para utilizar. No nosso exemplo, utilizaremos BAP FLBooking Create from Data. Mapeie os parâmetros de entrada. Finalmente, mapeie os parâmetros de saída.
A configuração relacionada com o manejo de erro se realiza no último passo do assistente de configuração de conectores SAP, utilizando interfaces BAPI. Por padrão, o manejo de erro de visagem utiliza ações de exceção, as quais não terão efeito se o erro é uma exceção do sistema ou uma exceção BAPI. Para cada uma das exceções BAPI definidas nesse módulo de funções de SAP, você poderá realizar uma ação diferente e definir um manejo diferente para cada caso. Executar exceção. Esta opção, ativada por padrão, não permitirá continuar com o processo até que a operação tenha sucesso. Para cada uma das exceções BAPI, deve-se ajustar a respectiva mensagem de erro. Tomar um caminho alternativo no fluxo do processo. Esta propriedade dá ao processo a flexibilidade de tomar diferentes caminhos de acordo com o tipo de exceção. Para realizar esses ajustes, você deverá definir com antecedência diferentes caminhos no modelo do processo por meio de eventos anexos aos boards das atividades. Neste exemplo, foram incluídos 2 eventos de erro anexos. Com isso, você poderá ver os diferentes caminhos que o processo pode tomar baseado no tipo de erro gerado. E isso é tudo! Neste vídeo, integramos Visage com o servidor SAP através do nosso conector disponível em Visage 10.6 sem necessidade de programar. Continue aprendendo sobre o conector SAP na nossa seção de ajuda.